Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 79. Como os irmãos bem sabem, nós estamos numa série onde estamos vendo os salmos de Asaf. Esse é mais um destes salmos que Asaf compôs e nós meditaremos nele nesse momento. Salmo 79. Antes da leitura, eu farei uma oração e peço que todos fechem então seus olhos. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que nesse momento o Senhor nos guie, esteja com nossos corações e mentes. Esteja também, ó Deus, em nome de Jesus, e para a Tua glória, com as crianças que neste momento também terão a Tua mensagem sendo pregada a elas. Esteja com o coração dessas crianças, ó Pai. Que, sendo da Tua vontade, no momento decretado e preparado pelo Senhor, que elas venham a reconhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e ao Teu Filho como o único Senhor e Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento de exposição. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Salmo de número 79. Eu farei a leitura de todo o salmo e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos, por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue, que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Eu penso que todos nós temos um momento que nos lembramos de alguma bronca ou de alguma surra que levamos dos nossos pais. Quando os nossos pais nos chamaram para conversar, seja no banheiro da igreja, seja num cantinho específico da nossa casa, e ali nós levamos uma boa correção. Por vezes nós, quando adultos, agora mais maduros, nos lembramos desses casos e até mesmo damos risadas, lembrando: olha, que travessura que eu fiz, que coisa errada que eu fiz, e o meu pai precisou me corrigir. E nos lembramos por vezes com um sorriso no rosto. Mas, meus irmãos, aqui é diferente. Nesse salmo, Asaf relembra uma correção que eles receberam de Deus. Mas ele, a princípio, não relembra com um sorriso no rosto. Não. Ele relembra com pesar. Ele relembra com tristeza.
E é isso que nós veremos nessa noite. O Salmo de número 79 vai falar, sobretudo, quando vier a destruição. 4 coisas. Lamente a Deus, peça a justiça de Deus, peça o favor de Deus e adore a Deus. E eu quero falar com vocês sobre isso nesta noite. Pode voltar, por gentileza, deixar somente no lamente a Deus. Obrigado, Tiago. Quando vier a destruição, lamente a Deus. É isso que fala nos versos 1 a 4. Retorne seus olhos novamente aos versos 1 a 4. Nós vemos nesses versos o relato de Asaf sobre a situação de Jerusalém. O primeiro verso diz o seguinte: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Olha que interessante o Salmo 79 sendo colocado logo após o Salmo 78. Nós vimos semana passada a segunda parte da pregação do Salmo de número 78, onde o pastor Luiz nos disse e expôs que o povo de Israel era muito obstinado e rebelde. Apesar, logicamente, de que Deus sempre foi gracioso e demonstrou os seus feitos maravilhosos no meio daquele povo, por diversas vezes os judeus pecaram, foram rebeldes contra o Senhor. E depois deste Salmo de número 78, onde percebemos estas coisas, vem o Salmo 79. E esses 4 primeiros versos, como eu disse, eles constituem o relato de Asaf da situação de Jerusalém. Mas não somente um relato simples, mas um lamento de Asaf. Esse é um dos considerados salmos de lamento. E no primeiro verso, Asaf descreve 3 acontecimentos ocorridos em Jerusalém que podem descrever muito bem a situação e o contexto histórico de Jerusalém. Olhe o começo do versículo 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança. Esse primeiro acontecimento deixa claro para a gente que Jerusalém havia sofrido uma invasão. E essa invasão a que se refere Asaf é provavelmente a invasão dos babilônios em 586 a.C., onde eles entraram em Jerusalém, assolaram Jerusalém e destruíram o povo de Jerusalém. E essa destruição é mais facilmente percebida no restante do versículo 1. Ele vai dizer na segunda parte aí, profanaram o teu santo templo. Meus irmãos, Jerusalém havia sido o lugar no qual Deus escolheu para que a sua presença fosse simbolizada pela Arca da Aliança, onde o templo fosse construído, e ali essa presença e proteção de Deus era testificada por essas coisas. Logicamente que Deus não se prende a construções, mas isso simbolizava a sua presença. O templo era o símbolo da religião dos judeus. Diversas vezes nós notamos, meus irmãos, a angústia, seja do povo, ou seja de um salmista, quando está longe do templo, longe da casa do Senhor. E o cativeiro, portanto, deve ter sido muito angustiante aquelas pessoas que se lembravam do templo, pois estavam não somente distante dele, mas também ele havia sido destruído. Profanaram o teu santo templo. A despeito de toda a importância que tinha o templo na vida de Jerusalém, os babilônios chegaram, invadiram e destruíram. Mas o relato de Asaf continua. E no versículo 1, ele vai dizer no finalzinho, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Aqui fica expressa a completa destruição de Jerusalém. Fica claro o resultado da invasão dos babilônios e da profanação do templo. A passagem do primeiro livro das Crônicas, capítulo 36, segundo livro das Crônicas, capítulo 36, diz um pouco sobre isso. Nós
Daqui a pouco veremos mais. Se você puder, depois leia este relato. Você verá o tamanho da ruína e da destruição do povo de Jerusalém. E o relato, o lamento de Asaf continua. Ele vai dizer no versículo 2 o seguinte: deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Ele continua então falando da vergonha e desprezo a que os israelitas foram colocados. Irmãos, o fato de se não ter um túmulo para que você tivesse um sepultamento, um funeral, era algo de tamanha vergonha naquela época. Mas pense bem, não é somente naquela época. Percebemos que quando ocorre alguma tragédia em nossos tempos, a busca por desaparecidos tem o objetivo de, ao menos, encontrar corpos para que sejam feitos os funerais. E não era diferente naquela época. Era uma humilhação terrível quando um corpo não tinha um sepultamento digno. Era uma cena de guerra. Afinal, é numa guerra que a gente vê a matança e os corpos sendo deixados no chão. Foi isso que os babilônios fizeram quando invadiram Jerusalém. Eles não se importaram que os corpos dos israelitas ficariam ali para comida, para servir de comida às aves do céu. É isso que significa a palavra cibo, as aves do céu. E nós vemos nesse relato de Asaf que os babilônios, portanto, desprezaram e não levaram em conta nem ao menos os corpos das suas vítimas. Mas eu quero destacar uma coisa interessante que nós vemos nesse versículo 2, que eu verifiquei num comentarista que comentou o livro de Salmos e é publicado até mesmo pela editora Cultura Cristã. Alan Harmon vai dizer o seguinte: a despeito do que acontecera a Jerusalém, o salmista ainda sabe que Deus não se afastou completamente de seu povo. Sabe por quê? Nós vemos no versículo 2 que ele diz: teus servos e teus santos. Mesmo diante de uma calamidade, mesmo diante daquele cenário de guerra, mesmo diante dos corpos sendo servidos de comidas aos animais, o salmista se lembra de que ele é servo e ele é do Senhor. Mas continuando o relato de Asaf, nós podemos verificar que no versículo 3, os babilônios não têm nenhum pudor. E eles fizeram o seguinte: derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Irmãos, aqui é como se os babilônios quisessem comprovar a tamanha vitória conquistada contra aquele povo. E não somente deixaram os corpos lá, como espalharam o sangue dessas vítimas em volta da cidade. Que cenário, meus irmãos, destruidor. Que cenário angustiante. Que cenário feio. Que cenário angustiante, meus irmãos. E é por isso que Asaf chega no versículo 4 à seguinte conclusão: tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Era uma conclusão clara diante desse momento. Diante de um momento de tamanha destruição, de tamanha calamidade, de tamanho evento contra o povo de Israel. Eles viraram escárnio, zombaria e vergonha daqueles que rodeavam a eles. Eles estavam na posição mais desprezível que se podia encontrar. Os judeus estavam devastados, arruinados, destruídos. Que cenário, meus irmãos. Numa leitura rápida, a gente pode pensar:
como o povo babilônio é cruel. E como os judeus são vítimas. Coitados. De fato, a Babilônia era cruel, era malvada e fazia essas coisas. Mas não é verdade que o povo de Deus era inocente nesse caso. Nós podemos verificar isso através de 4 coisas, pelo menos. Eu já citei aqui, vimos na semana passada o Salmo de número 78, onde o pastor Luiz disse que a nação de Israel era frequentemente rebelde e obstinada. E logo em seguida vem esse lamento de Asaf. Para que a gente saiba que esses 2 salmos juntos querem dizer o seguinte: olha, nós lamentamos aqui, mas os babilônios são sim malvados, mas nós não somos tão inocentes quanto parecemos ser. Outro texto que nós podemos verificar, agora eu quero trazer uma série de 3 textos, onde nós vemos a culpa do povo judeu, e o primeiro deles é justamente 2 Crônicas 36, abram suas Bíblias, meus irmãos, 2 Crônicas 36, e nesse versículo, nesse texto, é registrado o motivo pelo qual o Senhor faz subir contra Judá o rei da Babilônia. Eu vou ler a partir do verso 15 do capítulo 36. Diz assim: O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. E aí em seguida você poderá verificar melhor depois, mas é quando o rei da Babilônia vem e destrói Jerusalém, profana o templo. Então, por quê? Porque eles zombaram dos mensageiros do Senhor. Outro texto, meus irmãos, abram suas Bíblias lá no texto de Jeremias, capítulo 34. Eu vou fazer a leitura dos versos 18 a 20. E aqui o contexto é o mesmo, tá? O rei é o mesmo, é Zedequias, um rei mau. O rei da Babilônia é o mesmo também, então o contexto é exatamente o mesmo. De 2 Crônicas 36 e Jeremias 34. E a partir do verso 18, nós verificamos o seguinte: Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com um bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro. Entregá-los-eis nas mãos de seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte e atenção. E os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. O mesmo cenário descrito pelo salmista é o que o profeta disse que aconteceria, que Deus disse através do profeta que aconteceria àqueles que transgredissem a lei, aqueles que não obedecessem os mandamentos do Senhor. Um último texto que comprova a culpa desse povo é o Salmo 44, versículo 13. Salmo 44, versículo 13 diz o seguinte: Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. É exatamente o texto e a descrição de Asaf no versículo 4 do Salmo 79. Só que enquanto que no Salmo 79 ele está apenas relatando, o salmista no Salmo 44 está dizendo quem fez isso. E é justamente a pessoa de Deus. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. O salmista reconhece, então, que o desprezo das nações, ele sabia de toda essa história. Portanto, nesse relato nós podemos saber
podemos entender que o salmista tinha em mente que ele sabia que os judeus eram culpados de tal situação. Os judeus eram culpados por terem desprezado e transgredido a aliança do Senhor. Irmãos, sabendo desse cenário destruidor, sabendo da culpa dos judeus, nós podemos aprender algumas lições nesse momento. Primeira, lamente a Deus pela situação em que você se encontra quando você estiver destruído. Lamente a Deus. Os salmos de lamento nos dão o tom e a forma e a maneira que podemos nos achegar diante de Deus para lamentar. Agora, se você está recebendo o castigo de Deus, fale a Ele. Diga como você se sente. Derrame diante dEle suas lágrimas. É a primeira coisa que esse salmo nos ensina. Outra coisa que o salmo nos ensina é: saiba, porém, que você pode estar sofrendo porque pecou contra o Senhor. Pastor Thomas Tronco, da Igreja Batista, da Igreja Batista Redenção, vai dizer o seguinte, que isso é providência do Senhor em saber interpretar as consequências do pecado. Saiba disso. Você pode estar sofrendo porque pecou contra o Senhor. Outra coisa, não murmure. Ou seja, não saia contando, ou melhor dizendo, postando por aí, frases como a seguinte: olha, eu não aguento mais essa vida. Olha, eu não mereço passar por isso que eu estou passando. Eu não posso suportar essas dificuldades. Pare de murmurar. Os salmos nos ensinam a lamentar e não a murmurar. E nós estamos vendo a diferença que tem entre um e outro. Também, saiba que Deus estará sempre pronto a nos ouvir. O salmista disse que nós somos seus servos e seus santos. É verdade. Nós que somos chamados por Deus, resgatados por Deus, Ele está sempre pronto a nos ouvir. Outra coisa, saiba que Deus corrige apenas a quem Ele ama. Caso você esteja pecando desenfreadamente, não se sente constrangido a isso, cuidado. Pode ser que Deus não seja o seu Pai. Saiba também que não há tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejamos tentados acima do que podemos resistir. É interessante que quando Paulo diz isso, ele está falando num contexto ali, dando exemplo do povo de Israel. E ele vai dizer, meus irmãos, o seguinte: olha, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E ele continua: a fim de que não vos façais idólatras, a fim de que não pratiquemos imoralidade como alguns deles já fizeram, a fim de que não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram, a fim de que nem murmureis como alguns deles murmuraram. E aí ele vem com esse versículo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejamos tentados acima do que podemos resistir. Saiba disso, meus irmãos. Saiba que você pode lamentar, saiba que você não deve murmurar, saiba que Deus sempre está pronto a te ouvir, saiba que Ele corrige apenas a quem Ele ama, saiba que não há tentação a qual nós não podemos resistir. Graças a Deus por isso. E, além desse ensinamento, de quando vier a destruição, lamente a Deus, nós temos o ensinamento seguinte que fala: quando vier a destruição, peça a justiça de Deus. E nós vemos isso nos versos 5 a 7, 10 e 12. Olha o que dizem os versos 5 a 7. Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó
e lhe assolaram as moradas. Irmãos, a primeira coisa que aprendemos, então, é que quando vem a destruição, devemos lamentar. E a segunda é que quando vem a destruição, devemos pedir a justiça de Deus. No verso 5, como nós lemos, vemos algo que é muito comum nos salmos de lamento. Esse questionamento do salmista. Até quando? E ele diz ainda, a tua ira será para sempre? Ou uma outra possibilidade de tradução, o Senhor ficará irado para sempre? Irar-te-ás para sempre? Continuará se irando para sempre? Aqui o salmista se refere, nessas duas primeiras linhas do verso 5, até quando o Senhor, e será para sempre a tua ira, ele se refere ao povo de Deus, que estava sofrendo, e ele questiona por quanto mais tempo eles haveriam de padecer. Não pense que o salmista está enfrentando a Deus. Num salmo de lamento, questionamentos como esse são carregados de peso, de respiração ofegante e de dor. Não pense que Asaf estava afrontando a Deus. E uma coisa, meus irmãos, deve ser sempre dita quando vemos uma oração imprecatória, ou seja, uma súplica por destruição, que é o que veremos daqui a pouco. Devemos saber que a vingança vem do Senhor, mas o clamor por essa vingança, por essa ação de Deus, tem base bíblica. Eu quero dizer a você que o salmista, ele na verdade está apelando para o fato de que Deus era o seu Senhor e já havia prometido que devolveria a maldição às nações inimigas. Isso ele faz lá em Deuteronômio 37, está registrado isso. Deuteronômio 30, versículo 7. E ainda Deus havia já prometido no começo do povo de Israel, quando estava falando com Abraão, ele disse que amaldiçoaria os que amaldiçoariam seu povo. É isso. Portanto, Asaf e todos os salmistas que fazem súplicas por destruição, eles têm esta base, eles sabem que o próprio Deus tinha falado, olha, eu vou amaldiçoar aqueles que atentarem contra vocês. Isso não porque o povo era bom, era querido e era inocente, não. Mas porque Deus era fiel à palavra que ele havia afirmado. Se ele falou que seria assim, seria assim. E como nós sabemos, Deus é fiel assim. E enquanto Asaf questiona isso, na última pergunta que nós vemos no versículo 5, é justamente essa destruição que ele começa a pedir. A última frase do versículo 5 diz assim, arderá como fogo o teu zelo? Ele quer que justamente isso aconteça. Não, Cleiton, mas espera aí, ele não está falando do povo? Aqui nessa frase não. Aqui nessa frase ele está querendo justamente que arda como fogo o zelo do Senhor às nações inimigas. Porque às vezes que essa expressão aparece na Bíblia, justamente Deus, por ser zeloso à tua palavra, ele manda ira às nações desobedientes e às nações inimigas. À luz dos textos, por exemplo, de Ezequiel 36, versículo 5 e Sofonias 3, 8, nós sabemos que Deus tem um propósito de ajuntar as nações pagãs e rebeldes e derramar sua ira contra elas. No profeta Sofonias, inclusive, Deus fala para Jerusalém, me esperem, porque eu derramarei a minha ira contra essas nações que não me adoram. Asaf ainda pode ter em mente o zelo que o Senhor tem pela sua lei e pela sua palavra. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, no segundo mandamento, Deus vai dizer que ninguém deve adorar e prestar culto a outra pessoa, a não ser Ele, porque Ele é o Deus deles e porque Ele é Deus zeloso. É isso que está na palavra do nosso Deus. Portanto, Asaf poderia estar pensando, Deus, essas nações não te adoram, essas nações não prestam culto ao Senhor. Zele pela tua palavra e derrame a tua ira contra eles. Asaf poderia estar pensando nisso.
E em seguida, é exatamente isso que ele faz. Nós vemos no versículo 6, derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Essas palavras são semelhantes à do profeta Jeremias. E, à luz do que vemos lá, Jeremias, antes de pedir para que esse furor fosse derramado sobre as nações, ele faz o seguinte. Preste atenção, meus irmãos. Ele diz, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. E ele continua, castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Jeremias, também num contexto de lamentar pela situação de Jerusalém, e logo após essas palavras ele vai dizer quase que a mesma coisa aqui, derrama o teu furor sobre as nações. Só que essas palavras de Jeremias nos ajudam a entender o seguinte, do Senhor vem a vingança, não compete a nós conduzir os caminhos. Não compete a nós fazer o que só compete ao Senhor. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. E ele sabia que se a ira fosse derramada sobre ele, ele seria reduzido a nada. Devemos entender isso. Ao Senhor pertence a vingança. E o próprio Asaf pede isso no versículo 10. Olha o que ele diz no versículo 10. Por que diriam as nações onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Asaf, portanto, entendia também que a vingança vinha sobre tudo, ou melhor, somente do Senhor. Deus pode, então, se vingar de quem Ele quiser. E é por isso, meus irmãos, que Asaf coloca a sua confiança em Deus, para que Deus faça a vingança e retribua todos consoante suas obras. E é isso, inclusive, que significa a expressão que nós vemos no verso de número 12. Olha o que diz no verso 12. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Vituperaram significa provocaram. E aí, Asaf então está pedindo justamente o seguinte, que seja retribuído sob medida as coisas que eles fizeram contra o teu povo. 7 vezes significa isso, sob medida. Ou seja, o salário que as nações deveriam receber pelas assolações que cometiam, deveria ser um salário justo, sob medida. Quando vier a destruição, peça a justiça de Deus. E vendo que o salmista faz tal oração, pedindo a justiça de Deus ao próprio Deus, podemos também, meus irmãos, aprender algumas lições. Primeira lição, espere em Deus e de Deus a justiça. Não faça pelas suas próprias mãos. Agora, não pense que a gente tem desejos quase que imprecatórios somente pelas nações que invadem templos e matam pessoas, até mesmo na época da Páscoa. Não. Por vezes, sabe para com quem você vai querer retribuir de si mesmo? Para com o irmão que está aí do seu lado. Você pode se sentir no direito de falar, aquela pessoa fez algo contra mim que ela não deveria fazer. Ah, ela vai se ver comigo. E nós achamos que a nossa justiça deverá então ser aplicada sobre o nosso irmão. Meus irmãos, não, não e não. Logicamente que eu não estou dizendo que a ira de Deus recairá sobre os irmãos, mas a justiça e a retribuição deve vir somente de Deus e devemos esperar em Deus. E sobre as nações que não servem a Deus, e mais do que isso,
tem ações que vão de encontro com a verdade bíblica, de Deus virá a punição. E é essa a segunda lição que nós temos. Saiba que Deus ama a justiça e não deixará os ímpios impunes. Aqueles que não buscam a Deus, aqueles que não cultuam o seu nome serão punidos. Olha a oração de Asaf, quando ele diz no verso de número 6, derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Nós sabemos que Paulo iria, muito tempo depois, dizer que todos os homens são indesculpáveis. Esse conceito já era presente para o povo de Deus. Então, não significa que quem não conhece é porque nunca ouviu e não teve a oportunidade de conhecer. Não. Deus é reconhecido pela sua própria criação. E aqui o verbo, ele quer dizer de uma disposição ativa em não conhecer a Deus. Ou seja, eu não quero te conhecer, Deus. E eu não vou fazer nada para que eu te conheça. E a esses, Asaf está pedindo, derrama o teu furor. Meus irmãos, aqueles que não pregam as verdades bíblicas, ou mais, que vão de encontro às verdades bíblicas, sofrerão a punição do nosso Deus. Nós podemos ter certeza disso. E mais uma lição. Mesmo sabendo que, por vezes, a igreja pode estar sendo castigada por omissão, negligência ou qualquer outro motivo, nós não devemos deixar de ter sede de justiça. Não devemos deixar. Mesmo que a igreja esteja sendo castigada. Porque sede de justiça nós devemos sempre ter. Quando vier a destruição, peça a justiça de Deus. Continuando, meus irmãos. Quando vier a destruição, nós podemos também pedir o favor de Deus. Isso nós vemos nos versos 8 e 9 e no verso 11. Eu vou ler os versos 8 e 9 e peço que os irmãos leiam o verso 11, ok? Diz assim: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Verso 11, meus irmãos. Irmãos, um salmo de lamento não vive somente de lamento e pedido de justiça. Mas aqui nós vamos ver mais duas características do salmo de lamento que sem as quais ele não poderia ser um salmo de lamento, que são as características de pedir perdão e louvar a Deus. Pedir perdão e louvar a Deus. E aqui, nesses versos 8, 9 e 11, nós vemos Asaf pedindo o favor de Deus. Mais uma vez, vemos como o salmista sabe interpretar as consequências do pecado. Ele entende que tudo aquilo era castigo, e que ele precisava, e que o povo necessitava do perdão do Senhor. É por isso que ele diz o seguinte: não recordes, no verso 8, contra nós as iniquidades de nossos pais. Outra tradução aqui que poderia ser feita seria: não recordes para nós iniquidades passadas. Ou seja, o salmista não está se referindo apenas aos pecados dos pais deles e por isso eles estão livres de qualquer punição, afinal, cada um é responsável pelos seus pecados. Isso também, mas não somente isso. Essa tradução nos dá a entender que ele também está pedindo: não recordes os pecados que a gente cometeu há muito tempo atrás. E não somente cometeu, mas ficou cometendo há muito tempo atrás. Permanecemos obstinados e rebeldes contra ti, Deus. E nós vemos isso no Salmo 78. Reverendo Luiz, eu achei interessante quando ele disse: olha, nesse primeiro bloco, nós vemos o povo de Deus obstinado e rebelde. E nesse segundo bloco ele disse: sabe o que acontece? O salmista começa a repetir tudo de novo, dizendo que o povo estava obstinado e rebelde.
Portanto, é isso que significa que não recordes para nós iniquidades nossas, iniquidades antigas e passadas nossas, trazendo a ideia de que não somente os pais pecaram, mas também aquela geração pecou. E Asaf, meus irmãos, portanto, entende que o alívio viria somente se a ira e o castigo de Deus fossem aplacados. Calvino, ao comentar esse salmo, escreveu o seguinte: eis o soberano remédio para cada tipo de adversidade, pois enquanto ele estiver irado contra nós, mesmo nossa prosperidade venha a ser improdutiva de vantagem e felicidade. Esse é o supremo remédio. E esse remédio, essa ira sendo aplacada, esse pedido de perdão e esse perdão sendo colocado sobre Jerusalém, era tão urgente, mas tão urgente que Asaf eleva uma súplica para que esse remédio seja dado o mais rápido possível. Olha o que nós vemos aqui no versículo de número 8. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias. Ele queria ter um encontro o mais rápido possível com a misericórdia de Deus. Asaf não está, novamente eu quero relembrar os irmãos, Asaf não está mandando em Deus, mas ele entende a tamanha destruição de Jerusalém e, portanto, a urgência de solução para aquele problema. Ele demonstra o tamanho abatimento que o povo estava, como diz no versículo 8, estamos sobremodo abatidos. E no verso 9, nós vemos o clamor do salmista e o reconhecimento de que não tem nada a oferecer. Olha o verso 9. Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. É como se ele chegasse a Deus e precisasse de uma assistência que só Deus poderia dar. E ele pede essa assistência por causa do próprio Deus. É como se algum de nós chegássemos a um cobrador, no qual nós devemos, com o qual nós temos uma dívida, e falássemos o seguinte para ele: olha, me ajuda, eu não tenho como pagar. Só você pode pagar isso por mim. E é justamente isso que Asaf está falando. Senhor, assiste-nos pela glória do teu nome. Senhor, livra-nos e perdoa-nos por amor do teu nome. Ele entende que ele não tem nada a oferecer diante de Deus. E eu chamo a atenção aqui dos irmãos para um atributo do nosso Deus. Asaf, então, sabe que o zelo do Senhor pela sua palavra é grandioso. E justamente nesse momento ele não apela, mas entende que Deus é imutável. O atributo da imutabilidade do nosso Deus. Esse atributo que não é compartilhado com a gente, isso é exclusivo de Deus. Nós sabemos por esse mandamento, por esse atributo, que Deus não muda. E isso nos garante que o que Deus prometeu e decretou se fará exatamente da mesma forma que ele disse e fez. Quando Moisés ficou na dúvida do que falar a Faraó, Deus disse o seguinte a ele: olha, diz a eles que o Eu Sou te enviou. E aí ele diz o seguinte logo em seguida: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outro. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. As palavras do Senhor não mudam. O Senhor é imutável. E o seu nome permanecerá eternamente. E firmado neste fato, nessa lembrança, Asaf então pede o que a gente vê no versículo 9. Livra-nos e perdoa-nos os pecados. Esse pedido aqui é significativo, então eu quero dizer aos irmãos que nós já percebemos que o salmista tinha entendido que não tinha nada a oferecer.
E essa ideia fica mais clara com esses dois pedidos dele. Ele primeiramente pede, livra-nos, ou seja, não poderemos sofrer a ira de Deus. Livra-nos disso. Assim como o texto que lemos, se assim o fora, seríamos reduzidos a nada. Por isso ele entende, me livra disso. Me deixa fora dessa, porque eu não conseguirei sofrer a sua ira. Livra-nos, Deus. Esse sacrifício nós não podemos fazer. Não temos condições de fazer o que deve ser feito para termos o perdão. E essa ideia é fortalecida por aquilo que ele pede logo em seguida. Perdoa-nos os pecados. Aqui, esse verbo, perdoa-nos, se refere à palavra e à cerimônia de expiação que acontecia no Antigo Testamento. Expiação é quando Deus perdoava o pecado do povo por causa que eles eram substituídos por um animal que era sacrificado. Eles precisavam de um sacrifício substitutivo. No Antigo Testamento, então, Deus aceitava esse animal para perdoar o povo. Asaf, então, por causa de todas essas cerimônias, tinha a clara ideia de que ele precisava. Sabe do que ele precisava, meus irmãos? De um substituto. Nesse sentido, pode ser até um clamor angustiante de Asaf. Porque no cativo e o povo lá longe de Jerusalém, como é que eles fariam a cerimônia de expiação, já que não havia mais o templo, não havia mais sacerdote, não havia mais animais? Destruição. E quando vier a destruição, peça o favor de Deus. Destruição gigantesca. É por isso que o povo clama. E olha o que o povo clama, meus irmãos, no versículo 11. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Eles clamam. Os judeiros lá no cativeiro, eles clamavam, Deus, faz uso da sua força, pelo teu poder, consoante a grandeza do teu poder, e nos atenda. Nós estamos sim como que sentenciados à morte, pois estamos em terra estranha, estamos longe de casa, longe do templo, em meio a uma nação cruel. E o que nos resta então aqui é a morte. Eles pedem para que Deus agisse. Quando vier a destruição, peça o favor de Deus. Sabedores dessa culpa que temos por sermos pecadores e da necessidade e dependência de um Salvador, nós aprendemos mais algumas lições. Primeira, ao lamentar, não ache que você não mereça o castigo. Segundo, ao lamentar, não ache que você é bom o suficiente para sofrer castigos. Terceiro, ao lamentar, não ache que você é a maior vítima do mundo. São dois lados, né? Alguém que quer se esquivar de qualquer sofrimento e alguém que chama o sofrimento para si com um desejo para que todas as pessoas olhem para ele e ele seja a maior vítima do mundo. Mas ao lamentar, nenhuma dessas coisas deve acontecer com a gente. Saiba que você precisa pedir perdão ao Senhor pelas vezes que errou contra Ele e contra a sua palavra. E você precisa passar a obedecer à vontade de Deus. Sabe uma última coisa que você precisa saber, meu irmão? Volte os seus olhos mais uma vez ao final do verso 11. As últimas palavras aí. Diz assim: preserva os sentenciados à morte. Sabe uma coisa que você precisa entender? É o que uma outra tradução deixaria mais claro aqui, que seria a seguinte: preserva os filhos da morte. O que precisamos saber é que quando nascemos, é que outrora éramos filhos da morte. O apóstolo Paulo aos Efésios vai dizer que éramos filhos da ira.
Filhos da desobediência. E sabe por que éramos filhos da ira e da desobediência? Porque estávamos mortos em nossos delitos. É isso que você e eu precisamos saber, que éramos filhos da morte. Sabe por que precisamos saber disso? Porque há uma solução para o perdão dos pecados, como Asaf pediu. Há uma solução para que as misericórdias do Senhor venham ao nosso encontro. Há uma solução para que sejam ouvidas as súplicas dos que buscam e dos que são cativos do pecado, mas agora são livres. Há uma solução para os filhos da morte, pois Ele, Jesus Cristo, o nosso Senhor, deu vida a vocês, estando vocês mortos em vossos delitos e pecados. A solução, porque nós podemos pedir, assiste-nos, ó Deus, pelo amor do teu nome, porque o Senhor colocou em Cristo, o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Cristo é a sua e a minha solução para essa destruição que Asaf relata. Uma destruição, não temos nada a oferecer. Pecamos contra ti, desobedecemos a sua lei, precisamos de uma solução. Perdoa-nos, livra-nos, assiste-nos, resgata-nos, tira-nos do cativeiro. Ouça os gemidos do cativeiro. Nós precisamos de uma solução, e a solução é o nosso Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Porque se não houvesse Cristo Jesus, nem Asaf poderia falar o que ele falou no versículo 13. Ele disse o seguinte: quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Cristo é a nossa solução porque Ele é o supremo pastor, que quando chama as ovelhas, elas atendem. E quando elas estão com Ele, ninguém, nem nada, as arrebata de suas mãos. Asaf acaba esse salmo de forma semelhante ao Salmo 78. Olha o que diz no verso 72 do Salmo 78. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças de geração em geração, proclamaremos o teu louvor. Um lamento, preste atenção, não acaba com tristeza, não acaba com murmuração. Um lamento termina em louvor ao Deus que nos comprou, que nos resgatou, que nos redimiu através de Cristo Jesus. Ele ouve nosso lamento. Ele faz justiça. Ele atende ao nosso pedido de socorro. A Ele seja sempre o nosso louvor. Aleluia.